Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, um programa de transparência e, acima de tudo, respeito a você, cidadão. Hoje o nosso entrevistado será o vereador de nosso litoral, de uma cidade histórica, a nossa Paranaguá, o vereador Márcio Costa. Vale a pena assistir na sequência. Aguardem. Que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense nisso. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é o ponto de partida e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, chapéu de noiva, Marumbi. Beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. E dando continuidade ao nosso programa, hoje o entrevistado é o vereador de Paranaguá, Márcio Costa. Seja bem-vindo ao nosso programa, Uma Janela para a Cidade, vereador. E eu gostaria de início que o senhor comentasse, aqueles que nos assistem, como é que está o seu relacionamento com o prefeito ou executivo da cidade, da nossa grande Paranaguá. Bem, com muita satisfação que estamos aqui neste programa e realmente nós temos tido um trabalho incansável na nossa Paranaguá e de maneira nenhuma eu poderia ser oposição ao nosso prefeito. É um prefeito que veio numa transição pelo falecimento do prefeito eleito, ele era o vice, e é uma pessoa que tem se esforçado muito, tem lutado muito para colocar a cidade de Paranaguá em ordem. E nós estamos juntos, nos somando, e tenho ajudado muito ele lá na Câmara Municipal, e ele tem me ajudado nos meus pedidos nos bairros da cidade, para que nós possamos fazer uma Paranaguá cada vez melhor.
Isso é interessante essa parceria quando existe a vontade comum em atender a população. Vereador Márcio Costa, quando se fala de Paranaguá, a gente já lembra do porto. O porto desta cidade é importante ou não? Certamente, todas as cidades gostariam de ter um porto como o Porto de Paranaguá dentro dela. E dentro de Paranaguá nós temos o porto, mas infelizmente nós sabemos que o porto traz alguns problemas. Alguns problemas na área de infraestrutura, do acesso às vias portuárias. O acesso à cidade acaba se confundindo com o acesso ao Porto de Paranaguá. Então, por vezes, você vê pessoas que não convivem diretamente com o porto, tendo que disputar no seu caminho para o seu trabalho ou para seus lares, disputar o espaço com os caminhões. Isso certamente não é bom. A gente sabe também que onde há um grande movimento de trabalho, como é o Porto de Paranaguá e como é o número de caminhões que vão até Paranaguá, nós também enfrentamos problemas com a prostituição infantil, que infelizmente ainda assola o nosso Brasil e não é novidade para ninguém que isso tudo acontece. Então isso acaba trazendo também esse tipo de embaraço. E a questão dos grãos que acabam caindo nas vias, alguns momentos por falha das empresas, que na hora de captar os grãos acaba deixando sobras nas bicas ou nos pneus e aquilo vai esparramando por toda a cidade. E você sabe, uma cidade como Paranaguá, que é praticamente uma panela de pressão, quando chove e quando vem o sol em seguida levanta aquele cheiro danado, mas é o cheiro da riqueza, né? É o cheiro da fortuna que Paranaguá tem, mas que infelizmente acaba atrapalhando o turismo de uma certa maneira. Mas tudo isso deve ser recompensado de alguma maneira pelo Poder Executivo Estadual e pelo Poder Executivo Federal, que nós estamos aguardando há algum tempo alguma compensação por tudo isso que nós sofremos na nossa Paranaguá, por estar lá o Porto de Paranaguá. Vereador, já que estamos falando do porto e das consequências maléficas que ele causa à cidade, na sua visão, quais seriam as sugestões de imediato para minimizar esses problemas causados pelo porto? A questão do governo federal é fazer o acesso do porto sobre as outras vias, deixando para que Paranaguá, como todos conhecem, você vê uma foto aérea, ela é praticamente uma ilha, então não tem muitas opções de chegar no porto. Então que se erguessem viadutos e por baixo desses viadutos, o trânsito para quem vive na cidade seria feito por esses viadutos, por debaixo desses viadutos e também por avenidas marginais à BR, que a BR hoje cruza o centro da cidade. Nós temos um outro empecilho que a questão do porto também nos traz, que são os trilhos da LL, que também traz um transtorno enorme às manobras que acontecem nas principais avenidas da cidade, impedindo o vai e vem das pessoas que, como digo, não trabalham diretamente com o porto. Então também que se façam viadutos sobre as linhas férreas. A LL podia entrar nisso também, porque fatura tanto com o Porto de Paranaguá. Hoje a LL tem mais de 50% da movimentação de grãos, certamente até pelo custo do transporte através de caminhões. Sim. Então a LL está faltando, está devendo muito para Paranaguá, e assim como o governo estadual e o governo federal. Houve já uma conversa na metade desse ano passado, que foi o pessoal do DENIT lá, Departamento Nacional de Infraestrutura, fizeram uma audiência pública que logo iam fazer a licitação, que era para ter acontecido em setembro, já ia começar a obra agora em novembro, e infelizmente não aconteceu nada disso. Então o governo federal deve muito para Paranaguá nesse sentido também, nós estamos muito chateados, porque foi aparentemente mais uma promessa pré-eleitoral apenas. Isso é importante que fique no conhecimento dos senhores, porque é uma cobrança justa, Paranaguá merece. Vereador, a gente também sabe que o Porto de Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil, é o primeiro porto em exportação de grãos. No entanto, essa cidade antiga, histórica, ela tem um potencial turístico. Isso é uma realidade, vereador? Certamente. Hoje, Paranaguá, ela, com todas as belezas naturais, eu que tive a oportunidade de conhecer até algumas cidades no Nordeste ou no Rio de Janeiro, como Búzios e outras cidades que a gente teve a oportunidade de conhecer, e Paranaguá não deve nada para ninguém. Nós temos a Ilha do Mel, nós temos a Ilha da Cutinga, bem próximo, temos uma baía que é a segunda maior baía do Brasil, é a Baía de Paranaguá. Né? Nós temos mais de 8 comunidades pesqueiras, que alguns chamam de ilha, mas elas não têm acesso pelo continente, o acesso é apenas pelo mar, mas elas fazem parte do continente. Sim. E nós temos muitas belezas, e essas belezas não estão sendo exploradas, não exploradas no sentido de deteriorar, mas Sim. exploradas no sentido de levar as pessoas para conhecer essas belezas naturais. E tudo isso nos deixa muito preocupados. Outra questão que também atrapalha o nosso turismo local
de Paranaguá, certamente são as questões ambientais. Nós vemos por diversas vezes os órgãos ambientais interferindo para que muita coisa não aconteça lá. A gente sabe da necessidade do equilíbrio do meio ambiente com as outras questões que envolvem a política de cada cidade, mas nós não podemos deixar de lado esse potencial turístico que está se perdendo com o tempo, e tenho certeza que o mais breve possível alguém há de olhar por Paranaguá e permitir que nós possamos utilizar daquela ferramenta que Deus nos deixou, que foram as belezas naturais. Vereador, seria importante também o senhor deixar aqui uma mensagem de quais os investimentos necessários para que esse boom turístico aconteça com responsabilidade, com toda aquela beleza que existe de natureza, respeitando a natureza da nossa Paranaguá. Quais os investimentos que o senhor analisa que seriam possíveis de imediato acontecerem? Primeira coisa, nós deveríamos, inclusive, para favorecer que não hajam danos ambientais, o próprio governo do estado patrocinar nessas comunidades marítimas os seus receptivos turísticos, com trapiches adequados para que essas pessoas possam lá descer nas ilhas e conhecê-las, e também instrumentos onde esses turistas, o tempo que ficarem lá, pudessem ter a infraestrutura para poder comer, telefonar, utilizar Wi-Fi hoje, que passou a ser uma necessidade para todas as pessoas, e até o Wi-Fi, além de ajudar na questão do turismo, ajudaria a comunidade local que mora. Hoje, cada comunidade pesqueira dessa deve ter aí, no mínimo, de 600 a 1.200 moradores. Então, você veja que são até jovens, adolescentes, que hoje não têm acesso à internet. E a internet tem que ser refeita no litoral do Paraná, porque infelizmente hoje a gente vê na temporada as operadoras levam para lá torres apenas para aquele período, e quando termina a temporada eles levam aquelas torres móveis embora e volta a ser como era antes. Então tem muita coisa que é só para inglês ver. A gente tem que ver também a questão, além dos receptivos nas comunidades pesqueiras, o investimento do governo federal urgentemente para restaurar a nossa estação ferroviária, que é um patrimônio não só de Paranaguá, mas da humanidade e do Paraná mais ainda. Lá esteve Dom Pedro I, aliás, foi inaugurado por Dom Pedro I aquela estação ferroviária, e nós sabemos da importância que aquele patrimônio turístico e cultural tem para todos nós. E está lá, deteriorada, mas infelizmente com o recurso do município é impossível recuperar aquele patrimônio. E tantos outros, nós temos inúmeros outros patrimônios. Nós temos lá o Palácio Visconde de Nácar, que na época ele foi feito para ser a sede do governo do estado do Paraná, que acabou não sendo em Paranaguá o governo do estado, mas foi feita como sede, serviu como prefeitura municipal, como câmara municipal, e é outro patrimônio histórico da humanidade que está lá sendo deteriorado. E tantos outros que nós poderíamos ficar enumerando. Então essas dívidas culturais que se tem com a cidade de Paranaguá é que tem que se resgatar. Eu não vejo, muitas vezes as pessoas dizem, mas vai gastar 1 milhão para recuperar um palacete antigo. Com 1 milhão dá para fazer um posto de saúde, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que analisar no sentido de que nós temos um patrimônio histórico, um patrimônio cultural, e isso tem também muito valor e merece todo o nosso respeito. Com certeza, vereador, com certeza, quem não preserva a sua história, muito difícil vislumbrará um futuro. Então é importante, é necessário que se preste atenção nesse assunto e comece a fazer até uma integração com a iniciativa privada, no sentido de realizar, de concretizar essas obras que não podem se perder pelo tempo. Vereador, eu também tenho passado por Paranaguá e muitas vezes eu chego às margens do rio Itiberê e noto que existe uma grande poluição ainda. Muitos detritos jogados ali. O que pode ser feito para minimizar aquilo ali e melhorar a qualidade e preservar o ambiente daquele rio ali? Houveram no passado, de outros governadores, eu não vou lembrar agora quem era o governador, mas houve o projeto Bahia Limpa. Bahia Limpa o que era? Ele trocava lixo por esses lixos que prejudicam os nossos manguezais e que ficam ali na margem dos rios. Os pescadores, ou até mesmo quem pudesse, fazia a captação desses resíduos e o governo do estado, de alguma maneira, compensava, ou com cestas básicas, ou com redes para os pescadores. Então, esse é um projeto que deveria voltar. Acho que era Bahia Limpa o nome, eu não lembro ao certo. Então, precisa se fazer isso. A questão ambiental, até porque, a nível de governo municipal, se a prefeitura começar a mexer nessa questão
da preservação dos manguezais, daqui a pouco a gente não sabe até que ponto vem alguém e desmata o manguezal e vão denunciar dizendo que é a prefeitura que está fazendo. Por isso que eu acho importante que haja esse acompanhamento do IAP, o IAP que inclusive fatura muito. Todas aquelas taxas que são lá do embarque para a Ilha do Mel, não fica R$1 para Paranaguá. Tudo aquilo ali vai para os cofres do IAP. E cadê a compensação do governo do estado? Cadê a compensação do IAP? Está na hora e no momento de se retornar um pouco desse dinheiro que é arrecadado em Paranaguá para compensar os danos ambientais que lá ocorrem. Você sabe que muita gente, infelizmente, não tem a cultura. E quando a cultura e a educação, e quando embarca naqueles belos barcos, nas suas belas lanchas e sai para dar um passeio no Bahia, joga pelo barco o pacote do salgadinho, a garrafa de água mineral, a garrafa PET e assim por diante. Os orgânicos nem vou falar porque muitas vezes ainda serve de alimento para os peixes, mas os inorgânicos é que atrapalham muito. E isso, com o vai e vem das marés, acaba sendo alojado nas margens onde estão os manguezais. Sacolas de plástico, absorvente, fralda descartável, são inúmeros os poluentes que são lançados pelo ser humano mal educado. Eu acho que isso aí é uma questão, vereador, de educação, de conscientização de nossa gente, em especial daqueles que por lá transitam, por lá passam, por lá viajam. Eu acho que é importante de criar até, pode ser um projeto seu, uma cartilha, vereador, para orientar esse povo, que nós precisamos de orientação séria, com responsabilidade ambiental. Vereador, ali em Paranaguá tem uma comunidade muito grande que é da Ilha de Valadares. E eu gostaria que o senhor comentasse se a Ilha de Valadares vem sendo atendida com saúde, educação e segurança, se esse atendimento é semelhante ao que acontece no continente. Certamente. Hoje a Ilha dos Valadares ela tem 3 creches do município, uma escola estadual, que atende até o 9º ano, e 3 escolas municipais, que atende até o 5º ano, um posto de saúde que foi reformado recentemente, que estava realmente deteriorado pelo passar dos anos. Inclusive eu fui um dos vereadores, o primeiro que pedia a restauração daquele posto de saúde, e essa semana devem estar entregando uma nova estrutura que vai abrigar com dignidade aos moradores daquela ilha. Já tem um pedido meu ao prefeito, que é médico, o prefeito Edson Kersten, para transformar aquele posto de saúde num posto 24 horas, que vai atender aquela população, principalmente no período noturno. Porque você pense, você com a sua mãe, com sua esposa, grávida muitas vezes, ou com uma criança, ter que atravessar a ponte com o seu filho no braço ou carregando um idoso, então é muito complicado, né? A gente sabe que algumas pessoas atravessam com um veículo lá, mas na madrugada, que é a hora que as coisas piores acontecem, infelizmente, né? Que é onde as maiores dificuldades acontecem, é nesse período que não vai se ter como socorrer essas pessoas. Então, por isso que eu acho muito importante um posto 24 horas na Ilha dos Valadares. Recado está dado, vereador, com uma consciência de atender a um povo na sua plenitude, distribui a todos nós essa ideia, que deve de procurar firmar para que se torne uma realidade, vereador, que é interessante. Isso aí, atendimento à comunidade, ele deve de ser prioridade, favorecer melhor qualidade de vida. Eu acho que esse é o objetivo que todos os gestores públicos devem de ter. Vereador, eu gostaria que o senhor também comentasse, porque a cidade de Paranaguá ela é um pouco atípico no que tange a distribuição de água na cidade. Parece-me que lá quem é o responsável é a prefeitura. Isso favorece ou prejudica o atendimento a gente que utiliza desse serviço? Olha, nós tivemos em 11 de março de 2011, ou 2010, agora se eu arrisco eu errar a data, um advento que foi uma tragédia, na verdade, onde um grande número de material deslocou-se dos morros, inclusive tendo mortes, né, consequência disso, deteriorando a colônia da floresta, e todas as pontes antigas e até centenárias que existiam, essas pontes foram destruídas. E quem tinha o compromisso de fazer essas pontes era o poder público federal e o estadual, que havia esse compromisso. E a água, na verdade, ela não é, ela é do município e tem uma concessão, a Cabe Águas de Paranaguá, que é uma empresa ligada ao Grupo Galvão. E, pasmem, o reservatório de água foi totalmente destruído. Em 40 dias, nós já tínhamos água nas nossas casas novamente. E eu pergunto a você, se as pontes que eram responsabilidade do poder público, se já foram feitas, as 9, só 9 pontes, nenhuma foi feita.
Então, é o que eu falo, muitas vezes a gente critica por dar concessão a empresas privadas de alguns setores, mas, infelizmente, quando se trata de serviço público, eu sou servidor público municipal e posso dizer, às vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Em alguns momentos, o poder público ele não tem aquele dinamismo para resolver as coisas da maior brevidade possível. Então, eu vejo que, por exemplo, a CAB Águas de Paranaguá, pelo menos nesse caso da água, foi muito rápida e conseguiu sanar o problema do abastecimento de água de mais de 150 mil pessoas. E eu vejo isso com muito bons olhos. Com certeza, o que demonstra que existe as suas vantagens, uma vez que não tem toda aquela burocracia, todos aqueles trâmites necessários pelo poder público. Então, existem suas vantagens. Vereador, agora acabamos de passar uma eleição, o governador foi reeleito no primeiro turno, e, no entanto, a sua cidade, uma cidade com grande potencial, não elegeu nenhum deputado federal ou estadual. Qual a sua visão para o relacionamento com este governo que se reelegeu e levar benefícios à nossa Paranaguá? Como é que é a sua visão, vereador? Eu vejo que ele vai ter que se utilizar lá em Paranaguá de ouvir os segmentos que lá existem, as representações da comunidade, e nós, vereadores, não deixamos de ser os representantes natos e legítimos. Sim. Para que sejamos ouvidos pelo governador. Nosso candidato a governo do estado, eu fui candidato a deputado, o nosso candidato a governo foi o Giebuc, mas não foi aquela oposição raivosa, não foi uma oposição ferrenha ao governador, e eu, por fazer parte da UGT Paraná, que foi uma das centrais sindicais que realmente apoiou o governo do estado, eu imagino que devo ter espaço para poder reivindicar pela nossa Paranaguá. Nunca reivindicando nada que seja absurdo, que seja estranho ou errado, mas sempre buscando o melhor para a nossa sociedade. Então eu vejo que terei essas portas abertas, como outros vereadores lá que apoiaram o governador Beto Richa. Tivemos lá, acho que mais 3 vereadores que apoiaram e mais 2 que são da base de apoio em determinados partidos. Então, ele não deixa de ter referência em Paranaguá. Eu espero que ele ouça as pessoas, como já vem fazendo em outros setores, mas que ouça os vereadores de Paranaguá, porque só quem mora em Paranaguá sabe a dor que o parnanguara sofre e o que precisa ser melhorado. Com certeza, eu acredito, até que pelo respaldo que ele teve nas urnas, ele vai continuar dando atenção, porque foi um dos únicos governadores que visitou todos os municípios do nosso estado. Então esperamos, governador Beto Richa, que realmente o senhor venha dar o atendimento e um olhar especial à nossa Paranaguá, que é uma cidade histórica, uma cidade de gente boa e é uma cidade que, além de bonita, tem um potencial enorme para produzir riqueza no nosso estado, através do seu porto e mesmo do turismo. Vereador, fiscalizar o executivo é uma função sua naquela casa legislativa. Mas eu gostaria que o senhor deixasse para nós aqui qual o seu maior projeto de lei que o senhor pretende implantar naquele município que fique para toda nossa gente vir a ser beneficiada. É o meu segundo mandato como vereador, depois de 8 anos sem mandato. Eu fui vereador de 2001 a 2004, fiquei 8 anos sem ser vereador e retornei à Câmara Municipal agora em 2013, então estou no meu segundo ano desse mandato. Em todo o período de vereança, eu já apresentei mais de 150 projetos de lei e consegui aprovar até hoje mais de 90 leis. Eu gostaria de ficar aqui falando sobre todas elas, mas infelizmente o nosso tempo é muito pequeno. Mas vou citar algumas delas, como o Programa de Saúde para a Mulher, que foi implantado recentemente e está funcionando lá o espaço para tratar das mulheres de Paranaguá, especificamente. Aprovei recentemente também, para não deixar em desequilíbrio, o Programa de Assistência ao Homem. A gente sabe que os homens têm muita dificuldade de tratar da sua saúde. Tanto que você vê a maior mortalidade geralmente é entre os homens. Né? Você pode ver, o número de viúvas é sempre maior do que de viúvos. Então, a gente vê um certo desleixo de nós homens, né? E alguns até têm alguma vergonha ainda de alguns exames que tem que se fazer, como o de próstata, por exemplo. Então, esse foi meu objetivo. Fizemos uma outra lei também que cria um programa de combate ao mosquito borrachudo. Até eu tive alguns deboches de alguns vereadores que dizem que era a lei do fim da picada, né? Porque realmente, mas nós temos esse problema, como eu estava te falando, além do turismo na Bahia, nós temos em Paranaguá o turismo rural, que poderia ser muito bem explorado. Nós temos mais de 6 colônias, né? E essas 6 colônias, onde existem italianos que foram para lá na época da colonização italiana
e locais ali que produzem hortifrutigranjeiros, produzem comidas típicas italianas, inclusive. Então é coisa que quase ninguém sabe. Só que muita gente não vai e não frequenta em virtude do danado do mosquito borrachudo. E com essa catástrofe que aconteceu, esse bicho ele se multiplicou, houve um desequilíbrio enorme, porque um dos predadores dele é o lambari. Como muitos rios foram desviados, hoje nós temos essa dificuldade lá e não conseguimos levar o turista, porque eu não sei se você conhece o borrachudo, mas não é qualquer um que aguenta, né? Principalmente criança, você vai levar, já vai uma vez só, não vai mais. Então, dentre outras, também a lei que isenta o aposentado da taxa de alvará para trabalhar como ambulante. E algumas outras mais que a gente... que caça o alvará do estabelecimento que promova exploração sexual infantil, certo? E muitas outras leis, são 90, como eu te disse, gostaria muito de falar de todas elas, mas não vai ser possível, mas vamos deixar para outra oportunidade. Vereador, no tocante ao borrachudo, eu conheço, porque eu sou um frequentador daquelas cachoeiras, daqueles pesque-pague. E um bom repelente evita o problema, você consegue pescar, passear e curtir aquela natureza. E também eu gostaria de ressaltar que o que nós queremos, vereador, é políticos com compromisso, realmente compromissado com nossa gente, com projetos voltados ao atendimento de todos. Então isso, vereador, estamos aqui abrindo sempre o nosso programa para que vocês, sempre que necessário, tragam as suas ideias para que a gente leve, porque muitas vezes aquilo que não é visto, aquilo que a mídia não divulga, é esquecido pelos nossos legisladores. E isso aqui é uma das coisas que nós procuramos mostrar. Eu gostaria que também que o senhor comentasse, já que o senhor faz parte da Central União Geral dos Trabalhadores aqui no Estado, como é que o senhor vê o crescimento? Hoje a UGT é a maior central do Estado, não é, vereador? Certamente, é um crédito que nós temos que dar a todos nós que fazemos parte, cada um de nós contribui. Contribui quando age com seriedade, contribui quando demonstra aquela garra, aquela vontade de que a central cresça, porque na verdade você sabe, em outros segmentos da sociedade existe muito fogo amigo, né? O camarada está do lado, mas não trabalha a favor. E graças a Deus, na União Geral dos Trabalhadores, até pela pluralidade partidária que existe, cada um pode ter a sua opinião partidária, independente do trabalho sindical, e isso favorece muito para que esse contato democrático cresça entre todos nós e faça com que nós façamos uma política sindical séria. Então, de parabéns a todos nós, ao Paulo Rossi, que é uma liderança aí que tem trabalhado muito nesse sentido, e a todos os outros. Poderíamos ficar aqui citando, né? Nós temos aí o segmento dos comerciários também, que tem uma força muito grande, segmento dos bancários e todos os outros segmentos que se envolvem para fazer essa central crescer. E hoje, realmente, ela é a maior do Paraná e a terceira maior do Brasil, né? Olha, parabéns, vereador. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e deixar aberta aqui as portas do programa Janela para a Cidade. Estão sempre abertas para que o senhor possa vir participar e trazer a sua mensagem, levar aquilo que vem acontecendo na nossa Paranaguá, porque Paranaguá é uma cidade querida, que todos gostam, cidade histórica, uma cidade que realmente faz presença no estado do Paraná. Nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade, vereador. Obrigado a todos vocês da redação que me convidaram. Obrigado ao programa Janela da Cidade e que Deus abençoe vocês e continue enriquecendo a comunicação do nosso estado com esse programa que tanto faz bem ao povo paranaense. Ok, vereador, obrigado. Obrigado, um abraço. Até um próximo programa, se Deus quiser, e com certeza Ele vai querer. Um grande abraço a todos.